Falando sobre a pandemia de Covid-19. O Brasil atingiu aí a menor média móvel de mortes por Covid nos últimos 3 meses, com 133 vítimas por dia. Ainda é muito, tá, gente? Ainda é muito. São aí 661.710 óbitos. 661 mil pessoas que morreram por causa da Covid-19 desde o início da pandemia, com mais de 30 milhões de casos registrados no país. Hoje, o mundo ultrapassou 500 milhões de casos registrados de Covid-19, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. E 6 milhões de pessoas no mundo todo morreram por causa do novo coronavírus. Para a gente falar um pouquinho dessa conjuntura epidemiológica, tanto no país quanto no mundo, nós estamos em contato neste momento com o neurocientista Miguel Nicoleles, a quem a gente agradece essa participação aqui no CBN Campinas. Muito bom dia, doutor Miguel Nicoleles. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Doutor Miguel Nicoleles, de parte aí, com esses números em queda nesses últimos 3 meses aqui no país, mas com esses números também que mostram o quão impactante foi a Covid-19. Como o senhor hoje avalia a pandemia? A OMS disse que vai manter ainda essa classificação como pandemia. O senhor acredita que isso foi o melhor a ser feito? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, porque nós estamos aqui num vale, né? Depois de um pico explosivo da Omicron no começo do ano, mas a gente olhando para a situação do resto do mundo, a gente vê na Ásia e mesmo na Europa números altíssimos, né? A Coreia do Sul, por exemplo, que foi um dos melhores países no manejo das ondas anteriores, ainda está com centenas de milhares de casos, chegou a ter 650 mil casos há 3 semanas atrás por dia, e apesar de todos os nossos números em queda, nós ainda temos, ontem, por exemplo, o quinto maior número de mortes do mundo. Né? As mortes caíram bastante no mundo, dada a vacinação, mas ainda assim, por exemplo, no Reino Unido, que liberou tudo, né, de uma maneira absolutamente drástica e sem nenhum tipo de protocolo, as mortes voltaram a subir e chegaram ao número de 600 mortes há 48 horas atrás, o que é algo assim muito sério para o Reino Unido, né, em comparação ao que já havia ocorrido e o fato que eles têm uma população com segunda dose, com reforço razoável, inclusive melhor do que a nossa terceira dose. Né? Então, a OMS agiu corretamente, na minha opinião, sem dúvida nenhuma. E, professor Nicoleles, neste momento a gente passa por uma transição, acho que até mundial, em conviver com a doença e não mais combatê-la ou tentar confinar essa doença? Ainda segundo o epidemiologista-chefe da OMS, não. Nós ainda estamos numa fase de combate, mesmo porque nós temos variantes novas surgindo. As pessoas acharam em outubro que a pandemia estava acabando. Nós estamos com números muito semelhantes ao que nós estamos vendo hoje. E, de repente, nós tivemos a explosão da Omicron. E, ainda assim, as pessoas aqui no Brasil, algumas achavam que a Omicron era a luz no final do túnel. E não foi. Porque variantes descendentes da Omicron, como a BA2, estão causando ainda um número muito alto de casos e de óbitos. Né? A BA2 é a responsável pela crise atual, a onda atual na Coreia do Sul, na China e no Reino Unido. E agora, hoje de manhã, analisando os dados dos Estados Unidos, a região nordeste dos Estados Unidos, né, onde fica Nova York, Boston, já está apresentando uma subida de casos devido a essa mesma variante BA2 que já chegou no Brasil. Então, nós ainda não estamos numa fase endêmica e nem estamos numa fase só de conviver com a doença ou com o vírus, como as autoridades do Serviço Público de Saúde do Reino Unido anteontem se manifestaram publicamente dizendo que ainda não chegamos nesse ponto. Mas efetivamente é o que parece que as autoridades estão fazendo. Estão tentando terminar a pandemia por decreto político. Isso não existe em ciência nem em saúde pública, né? É uma tentativa, inclusive no Brasil e em vários países, de falar, não, acabou. Então vamos olhar para o outro lado e esquecer o que está acontecendo. E não é o caso, mesmo porque a nossa testagem no Brasil está muito baixa,
nós estamos tendo uma subnotificação muito grande, né? O Brasil não avalia casos assintomáticos, não faz testagem aleatória, não faz segmento dos casos, né? Então, nós não temos uma noção muito clara, os dados são muito subnotificados. Mas, como eu disse, é só olhar para o resto do mundo, e isso é muito importante, porque em ondas anteriores, o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos foram muito importantes em determinar o que aconteceria no Brasil meses depois. E professor Miguel Nicoleles, como o senhor também verifica estes dados, e a partir de agora, o que a gente pode tirar de lição desde 2020, em que várias medidas foram tomadas, algumas foram tomadas com muito rigor, outras já nem tanto. O que a gente pode tirar disso tudo? E eu estou falando como um geral mesmo, no mundo. A gente consegue hoje tirar uma lição e pensar para próximas epidemias, próximas pandemias? Eu acho que sim, eu acho que o mundo foi surpreendido pela rapidez, a virulência e a capacidade desse vírus de causar não só uma crise sanitária global, mas toda sorte de efeitos secundários, né? No transporte marítimo, na circulação de bens e consumos, na inflação. Então, essa pandemia trouxe à baila, ou expôs de maneira clara, as fragilidades do mundo moderno e como, né, um pacote de proteína e gordura com um filete de RNA é capaz de desorganizar o planeta rapidamente. Porque se em épocas passadas um vírus levava anos para se espalhar pelo mundo, hoje ele se espalha em horas, devido à globalização do tráfego aéreo e à forma como o tráfego aéreo espalhou, por exemplo, o coronavírus. Então, eu acredito que sim, que nós temos várias lições. A primeira delas é que sem uma coordenação global, sem uma instituição que tenha não só poder de decisão científica, mas também de decisão de como manejar a pandemia a nível global, que não é o caso nesse momento da OMS, as pandemias tendem a se prolongar muito mais do que elas deveriam. A boa notícia é que nós conseguimos, em um ano de pandemia, produzir, do ponto de vista global, né, várias vacinas efetivas. Então, nós aprendemos essa lição também. Antigamente, se achava que você precisaria de 4 anos para produzir uma vacina dessa efetividade, desse grau de efetividade, mas a gente conseguiu em um ano. Então, as lições são múltiplas, mas elas precisam ser aplicadas a partir de hoje, para evitar próximas pandemias, né? Eu pergunto sempre para alguma autoridade de saúde, em determinados momentos, como esse, por exemplo. Professor, o senhor com tudo que tem aí averiguado, com tudo que aconteceu nesse contexto nesses últimos 2 anos, e o que o senhor está vendo hoje, o pior já passou? Veja, é muito difícil dizer isso, porque a gente não sabe como o vírus vai se comportar daqui para frente. As vacinas reduziram dramaticamente o risco de morte aqui no Brasil e em boa parte do mundo, mas ainda temos uma fração enorme da população global não vacinada. Então, essas populações podem estar expostas a um grande número de infecções e também a geração de novas variantes. O que também pode acontecer em países como o nosso, onde a terceira dose, por exemplo, ainda não chegou a 40% da população. A essa altura, nós já devíamos estar chegando a pelo menos 60%, 70%, mas o número de vacinas oferecidas por dia caiu dramaticamente para bem menos de 1 milhão por dia aqui no Brasil. Tem muita gente atrasada, ainda até com a segunda dose. Então, o risco de você ter uma variante que seja não só mais transmissível, como é a BA2, que já está circulando aqui, mas que seja também uma variante que consiga escapar às vacinas, ela ainda é real, como o próprio pesquisador-chefe, o cientista-chefe da OMS falou alguns dias atrás. Então, eu diria que nós tivemos a segunda onda em 2021 uma catástrofe sem igual em termos de perdas de vidas. Acho difícil que isso se repita a curto prazo, mas nós temos que estar vigilantes com a possibilidade do surgimento de outras variantes, porque pode acontecer a qualquer momento. Professor, o senhor fala aí dessa dose adicional, a terceira dose, já estamos indo aí para os idosos com a 4ª dose aqui no país. E o senhor citou muito bem. Na primeira dose, quando abria, aqui, por exemplo, Campinas era agendamento. Quando abria agendamento, rapidamente acabava.
Na segunda dose, com mais vacinas disponíveis, a coisa foi muito rápido, chegando aí para quase 100% daquele público que tinha se vacinado com a primeira, muito rapidamente. Essa terceira dose já foi bem lentamente, a gente não chega nem a 1/3 de quem já tomou a segunda dose, apesar das vacinas estarem disponíveis. O que a gente pode considerar? Por que disso? Eu acho que é porque nós nunca tivemos uma campanha de comunicação da relevância da vacina, e em particular da terceira dose, a nível nacional, que estivesse disponível e bombardeasse, né, os brasileiros em todas as mídias, todas, inclusive nas mídias digitais, onde boa parte da população hoje ainda já recebe as suas notícias diárias, né? Então, nós nunca tivemos uma campanha vigorosa, como foi feito em outros países, e o índice dessa terceira dose reflete o fato de que talvez as pessoas nem estejam informadas da necessidade vital de receber esse reforço. Né? Como o senhor bem disse, nós já estamos na quarta dose, né, para certas faixas da população. Mas você vê, por exemplo, que faixas da população que não tiveram acesso à vacina, ou porque ela não está disponível, ou porque o nível de vacinação é muito baixo, continuam a ter casos, e isso é preocupante. Os números que os senhores mencionaram das internações infantis por síndrome respiratória grave em Campinas, por exemplo, é um alerta. Eu tinha visto esses números no começo da semana e fiquei muito preocupado em ver o grau, o número de crianças que estão precisando de leitos de enfermaria e o número que já está internado a nível de UTI. E tem uma faixa etária menor de 5 anos em que não tem vacina disponível ainda. Então, a gente vê claramente que não houve um ímpeto de comunicação para, a nível federal, fazer, e também, né, nos outros níveis de governança do país, para incentivar as pessoas a tomar essa terceira dose. E isso está sendo refletido nos baixos índices, como eu falei, ainda não chegou a 40% no Brasil. E para a gente finalizar, o senhor citou aí população infantil. Aqui em Campinas, a Secretaria de Saúde, o secretário Laírio Zambon e o próprio prefeito Dário Saad lamentam muito o nível baixo de vacinação infantil. População com primeira dose aqui de 5 a 11 anos, apenas 54%. Isso é muito baixo. Isso também se deve à grande confusão que o Ministério da Saúde criou em relação à vacinação das crianças, adiou, em meio à crise da Omicron, adiou por mais de um mês o começo da campanha de vacinação, que deveria ter começado no ano passado, no último mês do ano passado, e com isso a população pode ter ficado insegura, quando na realidade as crianças têm que ser vacinadas. No mundo inteiro, as vacinas para essa faixa etária têm dado resultado e protegido as crianças. E nós começamos o ano letivo em todo o Brasil e aqui no estado de São Paulo também, sem que as crianças estivessem protegidas, né? E com isso nós expusemos elas e os seus familiares e aos professores e funcionários das escolas à possibilidade de novos casos de infecção que ocorreram, né? O problema é que a nossa notificação está muito aquém do valor real, né, do número real desses casos. Professor Miguel Nicoleles, neurocientista, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza aqui de atender a CBN, e tenha um ótimo feriado. Da mesma forma, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, bom feriado a vocês. São 10h54.